noite a todos. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Airoó, Minas Gerais. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Nós estaremos passando a lista de presença. Passa a lista de presença. A votação por escrutínio secreto. Na votação por escrutínio secreto, observar-se-ão as seguintes normas e formalidades. 1. Presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Nós temos. Cédulas impressas ou datilografadas, assim foram feitas. Designação de 2 vereadores para servirem como fiscais e escrutinadores. E os presidentes nomeam na hora. Chamada de vereador para votação, como a gente fez no fim da votação. Colocação pelo votante da sobrecarta na urna, que é o próprio vereador colocar o seu voto na urna. Repetição da chamada dos vereadores ausentes na primeira, não vai ser nosso caso. Abertura da urna, retirada das sobrecartas, contagem e verificação de coincidência entre seu número e dos votantes pelos escrutinadores. Ou seja, se votarem os 9 vereadores, dentro da urna tem que ter 9 cédulas. Ciência ao plenário da exatidão entre o número das sobrecartas. Apuração dos votos através da leitura em voz alta e anotação pelos escrutinadores. Invalidação da cédula que não atenda ao disposto no item 2, que é ser impressa ou datilografada. E, por fim, a proclamação pelo presidente do resultado da votação. Isso que nós teremos que observar durante o procedimento do escrutínio secreto. Pauta da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Airoó. Análise do veto do prefeito referente às emendas propostas e aprovadas por esta Casa ao projeto de lei 23 de 2013. Fixa os valores das diárias aos servidores e funcionários, ao prefeito, vice-prefeito e agentes políticos. Limita os valores de reembolso de despesa da refeição e hospedagem para funcionários do município de Airoó e regulamenta a sua concessão e dá outras providências. Então, os novos vereadores, nós vamos analisar o veto. Então, eu gostaria... Só um esclarecimento. O veto é referente ao projeto como um todo, né? É um projeto, as emendas, na verdade. Ele vetou só as emendas? Algumas emendas. Algumas emendas que os vereadores têm conhecimento. Não foi o projeto todo, né? Foi algumas emendas. A tabela de anexo, a emenda supressiva do artigo 5º, né? Então, algumas emendas, como foi colocado aqui. As emendas propostas, né? E aprovadas. Então, teve algumas emendas conforme o veto, conforme os vereadores receberam e analisaram. Eu gostaria, nesse momento, de passar uma informação aqui para os vereadores. Esse projeto, eu era relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Boa parte dessas emendas foram propostas pela minha relatoria e pela minha comissão. E todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. Esse ano eu sou presidente da Câmara. E para emitir mérito de razão seria uma coisa meio antiética. Emitir um mérito baseado na mensagem do presidente, do prefeito. Então eu gostaria de, nessa reunião, eu vou estar passando a presidência dessa reunião para o vice-presidente William da Silva. Ele estará presidindo essa reunião para que eu possa, como vereador
eu possa, como o relator que eu fui das emendas, eu poder emitir aqui uma mensagem refutando os argumentos apresentados pelo prefeito municipal, sua assessoria jurídica e o seu secretariado. Então, nesse momento, eu vou passar a presidência dessa reunião para o vereador vice-presidente Willer da Silva, que a partir de agora assume os trabalhos como presidente dessa reunião. Novos vereadores, boa noite a todos. Eu vou dar continuidade à reunião e eu vou passar a palavra ao vereador Mário. Boa noite, senhor presidente, William Maciel. Boa noite, novos vereadores, a todos os presentes. Eu gostaria, com a sua permissão, de usar a tribuna dessa casa. Queria pedir para a secretária dos Trabalhos que distribuísse essa mensagem para os vereadores, para que os vereadores pudessem acompanhar essa mensagem que eu tenho que passar para os vereadores, para os servidores municipais que terão acesso a essa gravação, e a todos os interessados, todos os nossos amigos internautas, os que nos acompanham pelas redes sociais. Mensagem referente ao veto do prefeito do projeto de lei 23 de 2013. Ao tomar conhecimento do veto do prefeito municipal, bem como as considerações por ele apresentadas, quero aqui externar meu lamento e decepção por tal ato. Após acompanhar o entre e sai de prefeitos nesses mais de 12 anos da política local, vejo que os servidores efetivos municipais são tratados com descaso. Estarei aqui elencando minhas considerações aos argumentos apresentados pelo veto. Ao afirmar que os vereadores extrapolaram o seu papel, apresentando emendas e uma tabela alternativa referente à aplicação de diárias, contesto dizendo: o Executivo não apresentou impacto orçamentário pelo setor contábil com índices detalhados sobre o ano anterior, o ano atual e previsão para o ano seguinte, mostrando a capacidade máxima em porcentagem que comportaria a referida dotação orçamentária de diárias da Prefeitura. Ou seja, deu um cheque em branco para ser preenchido. Quanto à alegação que o servidor, ao usar carro próprio ao invés de táxi, seria mais econômico, e que nossa emenda, suprimindo o artigo 5º, feriu o princípio da economicidade, primeiramente, quanto ao princípio da economicidade, informa que os valores para quilômetro rodado no projeto de lei equiparam-se aos preços praticados pelos taxistas da cidade. Dessa forma, não como proposto, possa ser mais vantajoso para a administração pública. Além disso, saliento que tal proposta também se justificou devido às lacunas que o projeto trazia pela má elaboração. Exemplo,
nenhum critério foi estabelecido quanto ao uso do veículo próprio. Ou seja, em que circunstâncias seria usado? Haja vista que, a priori, o município tem veículos próprios para transportar servidores e agentes políticos. E em caso de acidente? Acidente com óbito do servidor acidente com óbito do servidor ou de outra pessoa envolvida, furto, danos do veículo, quem seria o responsável? Enfim, estas e outras lacunas foram levantadas e debatidas no plenário. Considero ainda que nenhuma planilha trazendo quando o município tem gasto com viagem de táxi foi apresentada. Por fim, vale ressaltar que quando um veículo táxi é utilizado, configura a prestação de serviço, ficando a cargo do proprietário do táxi toda a responsabilidade. Então, nobres edis, pelo visto, quem está aqui ferindo o princípio da economicidade é o executivo. Quanto à posição de um conselheiro do Tribunal de Contas referente a ser contrário até mesmo a pagamento de diária para servidor motorista, e que a atual administração, através do prefeito municipal, secretários municipais, departamento jurídico, se apoia ao mesmo para negar o pagamento de diárias ao servidor motorista, é chocante e nos remonta a um passado triste, não muito distante, onde o motorista não é servidor público, mas sim escravo. Realmente, nosso país passa por uma crise por falta de decisões justas. É cômodo para que tecnocratas, que indicados por chefes políticos, nos seus gabinetes com ar-condicionado, ganhando altos salários que ultrapassam nossa realidade, como por exemplo, de um conselheiro do Tribunal de Contas, cujo salário é R$ 26.859,68. Segundo fontes do próprio site do tribunal, não venha dar importância se um motorista com seu salário de vergonha vai comer, beber, dormir com dignidade. É muito fácil para a equipe de secretários do nosso município, bem remunerados, com diárias que atendem tranquilamente as suas viagens, onde comem em bons restaurantes, dormem em bons hotéis, não se ater aos demais servidores. Mas para tal decisão tem um nome. Isso se chama injustiça. Ao propor boa parte dessas emendas, não ferimos nenhum ato constitucional, nem infringimos o interesse público, mas tivemos a oportunidade de não sermos subservientes do executivo. Ao contrário, nos colocamos ao lado daqueles que são os únicos prejudicados, ou seja, os servidores municipais. Hoje, nessa reunião, ocupando o cargo de presidente dessa casa e tendo que obedecer ao regimento interno da mesma, mas que em breve vamos propor mudança, tendo que votar de forma secreta, aceitando ou não o veto. Estarei obedecendo ao regimento, mas não traindo as minhas convicções. Senhores vereadores, lembre-se, quem nos colocou aqui foi o povo, não tecnocratas elitizados comprometidos com o sistema. O mandato é dado pelo povo. Consequentemente, o serviço prestado no cumprimento do exercício da função deve ser realizado para a melhoria do povo. Essas são as palavras que eu queria trazer para todos os presentes. Eu gostaria de agradecer o presidente pela oportunidade.
voltando ao trabalho, eu queria passar a palavra aos novos vereadores que está aí o veto. A palavra está aberta ainda. Senhor Presidente, pela ordem. Eu gostaria de, com relação ao veto, eu gostaria de esclarecer que votamos sim pelas emendas supressivas e pela emenda modificativa, né, que teve uma. Então, só que no dia, por exemplo, a gente não observou, foi bem observado, com relação, até por falta de entendimento, porque quanto ao veículo, nós entendemos que o veículo usado, veículo particular, seria, por exemplo, no caso de acidente, esses casos todos. Mas só que no anexo 4, que a gente não viu, eu pelo menos não observei isso, o anexo 4, ele garantia, por exemplo, até a pólice de seguro e seguradora do proprietário do veículo. Por exemplo, teria que ter isso aí para dar esse respaldo. Enquanto aos valores fixados, com a mudança, então essa tornou-se um projeto constitucional, porque nós aumentamos a despesa do Executivo. E o Poder Legislativo, ele não pode aumentar a despesa para o Executivo pagar. Então, aonde a gente pegou foi nesse sentido. Alguém mais? Questionamento? Sobre a organização sobre o carro, senhor presidente, de uma pessoa, um funcionário, o carro dele, para ele fazer uma viagem, para ele, eu tenho que mandar aqui em Varginha, para ele tem autorização para usar um veículo próprio, ele tem que ter seguro próprio desse carro. Se ele tem uma carona e vinha dando lugar de um acidente, o proprietário desse carro, ele é responsável por tudo que acontecer. Então, não é qualquer funcionário, qualquer carro que pode fazer essa viagem. Só é para ser melhor isso. Qualquer motorista que tem carro particular, se a prefeitura precisar, ele é autorizado e é pago por quilômetro. Mas não é qualquer veículo. Eu tenho um carro novo, 18 mil rodadas. Meu carro não serve para fazer, porque eu não tenho seguro dele. Então, eu não posso prestar esse serviço, vou pegar ele e ir em nome da prefeitura, fazer alguma coisa. Se vier um acidente, um caminhoneiro mesmo, eu tenho que ter a seguradora aqui, senão o prefeito não pode assinar autorizando a um funcionário usar o carro, mas se ele não tem o seguro, as leis, para não vir amanhã qualquer problema, acarretar uma despesa, uma indenização para o município. Muito obrigado. Chamou o doutor Rodrigo para conferir a célula. Quero nomear 2 vereadores para conferir Antônio de Pádua e Mulato Velho. Antes mesmo da votação, vocês viram que a contar certo. Pode contar. Porque é melhor não. Será que você tem algum problema com o voto? Passa congelado.
José Mauro Amaral. O voto do Lázaro Coelho. O voto do João Batista de Frias. O voto do Antônio de Prata Paulo. O voto do Rafael de Andrade. O voto do Mauro dos Santos. O voto do Francisco Lázaro Correia. Voto do Mário de Conselho. O voto do William da Cidade. Agora, os senhores escrutinadores, faz a apuração são vocês. Só um dia.
votos sem abrir contra a condição. Não precisa abrir contra só a condição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rodrigo. Primeiro voto em branco. Caixinha. Segundo voto contra o veto. Terceiro voto a favor do veto. Quarto voto contra o veto. Quinto contra o veto. Sexto a favor do veto. Sétimo contra o veto. Oitavo a favor do veto. Nono a favor do veto. Então, nota, vereador, foi 4 votos a favor do veto e 4 votos contra o veto e uma objeção, então um voto branco. Então, o veto é mantido. Então, eu vou voltar ao trabalho ao presidente da Câmara, Mário. Essa sim, foi lá. Aqui vai aqui, né? Queremos agradecer a presença de todos os que nos acompanharam pela internet, pelo plenário, e declaramos encerrada a primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Aidon. Boa noite a todos.